Hoje vamos começar, pessoal, a aula, né, referente à aula 5, referente ao capítulo 9, momento de inércia, ok? Momento de inércia, muito embora nisso você já tenha visto isso em física, né, cálculo do momento de inércia. Então aqui nós vamos dar uma aplicabilidade com relação à flexão, ou seja, uma peça que está sujeito a um momento fletor. Então ela fica meio que encurvada, né? Então é o primeiro contato que você vai ter com relação a esse esforço que é muito importante, principalmente em dimensionamento de estrutura como viga, né? Então, pessoal, eu não estou preocupado com relação aqui à flexão, mas sim a uma característica geométrica da peça, que é o momento de inércia, né? Eu já contei com vocês a historiazinha lá de eu querer passar uma ponte e só tinha uma tábua no chão. Então eu coloquei essa tábua, né? E tentei passar, ela se deformou demais e eu voltei. E agora, como é que eu faço para passar esse precipício? Foi o que eu fiz, peguei, coloquei a tábua em pé e saí andando por cima dela. Então você percebe que quando a tábua está em pé, a deformação dela é bem menor, né? Então, mas eu não alterei nada, era a tábua mesmo, eu só mudei de posição. Então essa mudança de posição, pessoal, é alterar o momento de inércia. Beleza? Imagine se isso aqui fosse a tábua. Perceba que se eu colocasse ela deitada, ok, desse jeito aqui, ó, ela é mais flexível do que dessa forma, eu tendo uma altura maior. Então, isso é uma característica que a gente chama de geométrica. Obviamente que a rigidez também está relacionada com outras características físicas, tipo o modo de elasticidade. Mas isso vocês vão aprender lá em resistência dos materiais com a professora Nazaré, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando essa peça está sujeita a nenhum esforço, o que é que acontece? Imagine, eu faço um risco sobre a superfície superior, faço um risco sobre a lateral, na metade da lateral, e faço um risco na superfície inferior. Quando essa peça vai ficar sujeito à flexão, pessoal, vou colocar essa peça aqui sujeito à flexão, né? Ó, então vou aplicar um momento fletor aqui, ó, ok? Então nesse lado, e vou ter também um momento fletor neste lado aqui, ó. Então vou fletir essa peça. Então perceba que ela vai ficar encurvado, né? Ó. Então o que é que acontece, pessoal? Essa linha que eu desenhei em cima, ok? Quando você for medir agora essa nova linha aqui nessa posição fletida, ela vai diminuir de tamanho. Então vocês vão logo pensar, professor, se essa linha diminuiu de tamanho, significa dizer que essa peça sofreu uma compressão. Tá entendendo? Exatamente. Perceba que quando você mede essa peça aqui, essa linha que você fez lá embaixo, né, ó, e vai medir agora nessa peça que está sujeita à flexão, vocês vão perceber que ela aumentou de tamanho. E professor, então ela aumentou de tamanho, então ela está sujeita a uma tração. Exatamente. Então perceba, pessoal, que quando você tem uma peça fletida, você tem regiões onde você está tracionado, né, ó, e você tem regiões onde você está sofrendo uma compressão. Então, isso lá no capítulo 7, vocês vão trabalhar com momento positivo e momentos negativos, ok? Então lá vocês vão perceber como é que vai se deformar, ou seja, a flexão, como é que vai ficar, e vocês vão definir em que parte dessa peça está tracionada e que parte dessa peça ela está comprimida, ok? Mas vamos deixar lá para o capítulo 7. Então imagine aqui, quando a gente trabalha em resistência dos materiais, que vai fazer análise de tensão, pessoal, ou seja, essa flexão ocasiona como se fosse um carregamento distribuído, o que é uma pressão que acontece no material que ele vai estar sujeito a um carregamento distribuído.
Então nessa parte inferior, né, ó, você tem o que? Uma tensão de tração. E nessa parte superior, você tem uma tensão de compressão. E sempre nós denotamos que compressão é negativo e tração é o que? Positivo. Então imagine, se aqui embaixo você tem uma tensão de tração positivo e você vai subindo, e quando chego lá em cima, você tem uma tensão de quê, pessoal? De compressão negativo. Ou seja, você sai do positivo para o negativo. Então, obviamente, para isso, você vai ter que passar por um ponto que é zero. Porque para você sair do positivo para o negativo, você vai ter que passar pelo zero. E nesse ponto que é zero, pessoal, que nós chamamos de linha neutra, se você fez um risco em cima dessa linha neutra, quando você vai medir na flexão, esse risco não alterou o tamanho. Então significa dizer que ele não está sujeito a tensão nenhuma. E se ele não está sujeito a tensão nenhuma, ele não sofre deformação. Beleza, pessoal? E por incrível que pareça, essa linha neutra passa exatamente sobre o centroide. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se eu tenho um centroide e essa peça, esse perfil está sujeito a uma flexão, nesse centroide eu tenho certeza que está passando a linha neutra. Lá não tenho tensão nenhuma. Beleza? Então, pessoal, como é que eu vou trabalhar com essa questão física, né, tensão, e transformar numa característica geométrica, ou seja, momento de inércia, né? Então, eu fiz aqui uma outra figurinha bem interessante, que a gente tem mais espaço para trabalhar com essa questão, né? Ó, tá aqui uma peça sujeita a flexão, então aqui eu tenho uma tensão, né, ó, que a letra é o sigma, né? Essa tensão ela é positiva, porque aqui eu tenho tração, e aqui eu tenho uma tensão, né, ó, vou colocar superior, e essa tensão é negativa, ou seja, ela está comprimindo as fibras, né, ó. Isso aqui, pessoal, é a setinha, a regra da mão direita. Olha a regra da mão direita, tá vendo? Ó, essas pontas do dedo onde tá minhas unhas é como se eu tivesse aqui, ó, comprimindo, ok? Então eu estou empurrando isso aqui, estou comprimindo essa parte superior. Quando você vem para baixo, ó, no mesmo sentido do momento, ó, é como se eu estivesse o que, ó, tracionando as fibras inferiores, né? Por isso que você tem essa variação de tensão do positivo para o negativo, quando o meu momento ele é positivo, pessoal. Ou seja, quando eu flexiono essa peça, vocês podem olhar na figura anterior, fica parecendo uma boquinha sorrindo, ó. Olha a boquinha sorrindo. Quando você flexiona no sentido contrário, você vai ter uma inversão nessa flexão, então fica uma boquinha tristinha, ok? Então isso passa a ser um momento negativo, ok? Então no momento positivo, o que é que você tem? As fibras inferiores sendo tracionadas e as superiores sendo comprimidas. Quando você tem momento negativo, vamos lá, inverter essa flexão, pessoal, essa flexão agora vai ficar para cima. Você tem o contrário, as fibras inferiores comprimidas e as fibras superiores tracionadas. Isso aí é no momento negativo. Então, por isso que a gente sempre coloca, como o concreto, né, o concreto, ele não suporta tração, né, ele é muito ruim de tração, nos locais onde você tem uma peça dessa, vou imaginar que ela seja de concreto, tracionado, você vai ter que colocar ferragem. Então, para esse caso aqui, perceba que aqui embaixo eu terei que colocar uns vergalhões, né, para aumentar a resistência dessa peça à tração. Ah, professor, quer dizer que quando o momento for negativo não precisa de ferragem? Teoricamente, sim, mas essa compressão pode ser muito grande. Então essa peça de concreto
vai tender a sofrer um esmagamento. Então você precisa ter a ferragem também em peças comprimidas quando essas tensões forem estupidamente grandes, ok? Lá na frente, vocês, quando fizerem resistência, né, vocês vão conseguir perceber isso aí. Mas o interessante é você ter essa noção do que é um momento positivo, do que é um momento negativo, que a gente vai ver isso no capítulo 7, beleza? Então, pessoal, se eu estou tratando de um carregamento distribuído, eu posso relacionar, ou seja, eu estou tratando de uma tensão que é análogo a um carregamento distribuído. Então perceba que eu consigo determinar essa força, ok? Então, pessoal, se eu fizer uma integração, né, ó, se eu pegar aqui um elemento de área dA, ok? E esse elemento de área dA, ele está distanciado de um x, ok, pessoal? Então note que quando eu faço a integral, né, ó, a integral de x vezes dA, mas perceba que esse carregamento, pessoal, ele é proporcional, né? Então existe um fator de proporcionalidade que eles colocam como seno gama, ou seja, essa integral é igual a uma proporcionalidade de x vezes dA. E isso aqui, pessoal, vocês vão perceber que x é uma unidade de linha, é um L. E dA é uma unidade de área. Quando você faz x vezes dA, você transforma isso aqui em quem, pessoal? Em volume. E quando a gente tem um carregamento distribuído dessa forma, se lembre lá quando a gente fez exercício com a barragem, com comporta, né? Ó, quando eu acho o volume, eu vou achar o que, pessoal? Uma força, ou seja, vai ser um elemento infinitesimal de força, ok? Então esse elemento infinitesimal de força, pessoal, ele vai ser dado, como esse é uma constante de proporcionalidade, eu posso retirar fora da integral, então vai ficar a integral de x vezes dA. Beleza, então eu consigo determinar a força quando eu faço a integral de x vezes dA. E essa integral, pessoal, se eu fizer da superfície toda, eu vou fazer em relação a quem? A linha neutra, que passa exatamente por onde, pessoal? Pelo centroide, ok? Então vocês já viram que essa integral de x vezes o dA, ela vai ser igual, quando você faz em relação ao centroide, vai ser igual a zero, ok? E professor, vai ser igual a zero? Nós vimos isso, nós já trabalhamos com isso, né? Sendo que a gente relacionou com momento estático de área, ok? Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o momento de primeira ordem. Perceba, pessoal, que quando eu faço a integração de x dA nessa parte aqui que está sendo tracionada, o que é que vai acontecer? Essa força vai ser toda positiva, porque o meu x, o x vai aqui, ó, vai ser todo negativo. Então esse x negativo vezes dA vai dar um valor de força negativo, né, ó. Quando eu vou para a parte de cima, que o meu x é positivo, esse x vezes dA vai dar valores o quê? Positivos, ok? Quando você faz o somatório desses valores positivos de x vezes dA com esses valores negativos de x vezes dA, você tem o que, pessoal? Os valores negativos. Então, quando você somar os dois, né, a gente tem essa integral de x dA, que a gente chama de momento de primeira ordem, isso em relação ao centroide, igual a zero. Ou seja, como na flexão, uma peça fletida, eu tenho uma tensão zero na linha neutra, no centroide, essa formulação que eu faço para a integral de primeira ordem, né, de momento de primeira ordem, vai ser igual a zero, beleza? Então, pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando a força resultante a essa tensão aqui que está sofrendo tração. Então, você vai achar, beleza, você vai achar uma força F aqui, ó, beleza.
e vai aplicar essa força no centroide desse carregamento. Quando você faz agora com essa parte que está sendo comprimida, vocês vão encontrar também uma força F, ok? De mesma intensidade, né? Ó, que essa F aqui, mesma direção, mas sentido o que, pessoal? Oposto, ok? Então, se ela tem a mesma intensidade, a resultante dela vai ser o que? Vai ser zero. Mas perceba, pessoal, o que é isso aqui? Duas forças paralelas de mesma intensidade e sentido oposto. É um binário. Então, se você souber a posição dessa força, somar e achar o braço de alavanca, pessoal, você vai achar quem? O momento, que vai ser esse braço de alavanca D vezes essa força F. Então você acha o momento de flexão que gerou essa distribuição de tensão, né? Beleza. Ah, professor, então se eu quero achar o momento, né, ó, utilizando o princípio dessa integral, agora vamos trabalhar com o momento, né, ó, um delta M, onde eu vou pegar o diferencial do momento. O que é que eu vou fazer com essa integração aqui? Eu vou multiplicar pelo braço de alavanca. Ah, se eu para achar a força utilizei x vezes dA, isso aqui é a força. Para achar o momento eu vou fazer o que? Ó? X vezes x dA. Então isso aqui vai ficar o que? Ó? Essa constante proporcionalidade vezes x dA. Já que esse x dA é um elemento infinitesimal de força. Sendo que agora, pessoal, eu vou ter o que? Alfa vezes x ao quadrado dA. Né? Ó, isso aqui a gente chama de um momento de segunda ordem. X ao quadrado dA. Perceba que eu zerei isso aqui porque só tinha x. E como eu estava calculando em relação à linha neutra, o que eu tenho para baixo, o x é negativo. E o que eu tenho para cima, o x é positivo. Agora, pessoal, o que é isso aqui? X ao quadrado. Agora, independe dele ser positivo, independe dele ser negativo. Então, isso aqui eu vou ter um valor, né? Ó, e isso aqui, ó, independente dessa proporcionalidade, é uma característica geométrica. Só está preocupado com o quê? Com o braço de alavanca e com o elemento infinitesimal de área. Isso aqui, pessoal, é que a gente chama de momento de inércia. Ok? Então, momento de inércia em relação ao que? Ao eixo que eu estou calculando o momento. Ou seja, se eu tenho essa distância aqui, a x, esse aqui vai ser meu eixo y. Ok? Então, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a integral do x ao quadrado vezes o dA. Esta é a definição do momento de inércia, ok? Note que essa flexão tanto pode ocorrer nesse sentido, como pode ocorrer aqui, ó, nesse sentido. Ou seja, vai ocorrer uma flexão aqui, ó, tá vendo, ó? Então, quando é nessa flexão, meu eixo passa a ser quem? O x, o y, minto o x, né? E o braço de alavanca vai ser y. Então, pessoal, vamos para o sistema de eixo, né? Já porque o momento de inércia vai ser calculado dependendo do eixo, ok? Então, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a integral do contrário, ó, y ao quadrado vezes, lá vai eu coloquei dA, é um dA isso aqui, pessoal, é o modo de usar antigamente. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a integral de y ao quadrado dA. E o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a integral de x ao quadrado vezes o dA. Ok? Isso é que nós chamamos de momento de inércia. Ok, pessoal? É uma característica geométrica, né? E depende da área da seção que nós estamos trabalhando. Beleza, pessoal?
Já elaborei uma lista de exercício, vou colocar esse vídeo como introdução ao momento de inércia, né? Porque basicamente vai ser isso aqui, né? Esses tem muitos perfis mais comuns que o momento de inércia são tabelados, né? Já vou pegar uma tabela de momento de inércia, imprimir e basicamente, pessoal, vocês vão utilizar essas tabelas, né? Tem vários perfis metálicos, onde as características daquele perfil, uma delas é o momento de inércia e também o raio de giração, que nós vamos trabalhar com ele também. Ok, pessoal? Então, vou mandar para vocês, colocar à disposição esse vídeo, né? A aula 5, parte 1. E vamos já a resolver exercício de momento de inércia, que vocês vão perceber que não é difícil. Ok, pessoal? Então, se inscreva no canal e dê um like aí pra gente.